Shalom, igreja do avivamento. Que o Senhor abençoe a vida de todos vocês nessa noite, em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Bom, queridos, hoje nós estamos no último domingo do mês de outubro, e o mês de outubro para nós foi o mês das dracmas perdidas, e como eu disse aqui na sexta-feira, na nossa rede de líderes, que o assunto que rendeu, né? Graças a Deus, cada um que se levantou aqui para falar sobre o tema, Deus bradou e falou através da vida desses pregadores de uma forma extraordinária e poderosa para a glória do Senhor Jesus. Hoje pela manhã eu não pude estar aqui, porque eu não estava em São Paulo, mas soube e acompanhei parte do culto, onde Deus usou a vida do pastor Joseph de uma forma poderosa para a glória do Senhor Jesus, amém? Como é gostoso de ver os discípulos sendo usados por Deus, sendo um instrumento de Deus para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus abençoe, vamos aplaudir a Jesus, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pastor Peter também trouxe uma ministração. Hoje a família Gomes quebrou tudo aqui, né? Glória a Deus. E aqui estamos nessa noite, queridos, para trazer uma palavra ao teu coração. Eu quero falar sobre as dracmas escolhidas. Diga glória a Deus. Então abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7. Enquanto os irmãos abrem a Bíblia aqui, quero cumprimentar a nossa igreja virtual, todos aqueles que estão nos acompanhando pela nossa rede social, pelo nosso Facebook e também pelo nosso canal do YouTube. Seja um missionário junto conosco, eu te convido você a copiar o link, mandar aí para as tuas listas de transmissão, seus contatos de WhatsApp, para os teus amigos, para os teus conhecidos, para as pessoas que você ama, os teus entes queridos, para que eles também possam receber a palavra e serem poderosamente abençoados pelo Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Eu falei 7? Perdão, gente. Capítulo de número 7, gente. O que está acontecendo? Capítulo de número 7. Eu quero ler com você a partir do versículo 54. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, a partir do versículo 54. Diz assim a palavra do Senhor: E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos aos céus, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à destra de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Repitam após mim: um jovem chamado Saulo. Mais uma vez, um jovem chamado Saulo. Muito bem, versículo 59. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça por um instante. Senhor meu Deus e meu Pai, aqui estamos diante da tua presença neste momento. Eu quero dar a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação, porque tu és um Deus digno de todo louvor, de toda a majestade, de toda a admiração. E nesta noite, Senhor, eu te peço que a tua destra poderosa seja sobre nós, que o Senhor venha nos livrar de toda e qualquer malignidade, peso,
obras do inferno ou qualquer tipo, Senhor, de situação que queira, Senhor, roubar a revelação da Tua palavra aos nossos corações, eu proíbo, paraliso, repreendo e ordeno para o abismo, sem direito a retorno. Eu trago à mente o coração dos Teus filhos, não só daqueles que aqui estão presenciais, mas de todos aqueles que também estão pela internet, a mente de Cristo, para que eles possam receber a Tua palavra e serem cheios da Tua graça. É o que eu te peço nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Toda a amada igreja diga amém. E dê uma linda salva de palmas à palavra de Deus nesta hora, em nome de Jesus. Muito bem, queridos, eu tenho uma admiração muito grande pelo livro de Atos. O livro de Atos é onde tudo começa na igreja primitiva, onde o Senhor nos dá um norte, o Senhor nos mostra de que forma que a sua igreja aqui na terra começou. A primeira vez que Jesus falou a palavra eclésia ou igreja foi lá em Mateus capítulo de número 18. Mas aqui de verdade, onde começa a sua igreja, onde a igreja começa a crescer, se desenvolver, os primeiros discípulos, os primeiros líderes, os primeiros obreiros, todos eles são levantados aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Foi aqui também em que Jesus lhes fez uma promessa dizendo: não vos ausenteis de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E a Bíblia diz, queridos, que foi em Atos capítulo de número 1, onde o Espírito Santo desceu sobre 120 homens que estavam no cenáculo, e aqueles homens foram cheios do Espírito Santo, e assim começa a igreja de Cristo na terra, cheios do Espírito Santo. E o Espírito Santo é o capacitador, o Espírito Santo é aquele que unge, o Espírito Santo é aquele que derrama poder, virtude, autoridade, capacitação, dons, talentos, armamentos espirituais, para que a igreja consiga prosseguir na terra. E a palavra do Senhor nos diz que dentre esses homens que estavam cheios do Espírito Santo, havia um homem que foi escolhido para ser um diácono. Perceba, queridos, que ele era um obreiro, ele não era um dos discípulos que caminhou ao lado de Jesus, nem tampouco discípulos de segunda geração, mas a Bíblia diz que ele era um diácono, um obreiro da casa de Deus, a qual, para que fosse diácono naquela época, existiam alguns requisitos básicos, e nós vamos perceber que Estevão, ele não somente conseguiu suprir os requisitos básicos e necessários, como ele tinha muito além. Então nós podemos perceber que Estevão é daquele tipo de pessoa que era alguém acima da média. Eu quero ser boca de destino aqui para a tua vida nesta noite, e quero declarar que o Espírito Santo de Deus, ele te levará a ser uma pessoa acima da média. Diga glória a Deus. Diz, queridos, que alguém que é acima da média é alguém que incomoda, alguém que se destaca, seja em qualquer segmento, seja dentro da igreja. Não devia ser assim dentro da casa de Deus, mas infelizmente ainda tem isso. Seja na tua empresa, seja na tua família, seja no teu hall de amizades, quando você começa a ter um certo destaque, é impressionante como muitas vezes nos tornamos alvos. E não foi diferente com a vida de Estevão. Estevão tornou-se um alvo dos religiosos da época, daqueles perseguidores da época. E a Bíblia diz, queridos, aqui no texto que lemos, no capítulo de número 7, que houve uma perseguição contra os crentes daquela época, em especial contra a vida de Estevão. Estevão tornou-se um dos homens mais perseguidos daquela região e daquele tempo. E agora, queridos, estava culminando na morte de Estevão por apedrejamento, sem que ele cometesse um crime,
sem que ele cometesse uma barbárie, sem que ele cometesse nenhuma atrocidade, sem que ele fosse um criminoso, simplesmente por ele ser um obreiro e por ele ser alguém cheio do Espírito Santo e que testemunhava acerca de quem era o Cristo, que fazia a obra de Deus com diligência, com amor, com respeito e com, aleluia, todo o seu coração. E a palavra de Deus diz que agora, queridos, Estevão estava prestes a morrer, e quando eu olho para a vida de Estevão, eu não vejo diferença dos tempos em que estamos vivendo nos dias de hoje, não no sentido literal, porque graças a Deus ainda os crentes não estão sendo perseguidos a ponto de morrer aqui no Brasil. É claro que em alguns lugares da terra existem crentes que são fulminados, existem crentes que são decapitados, que são mortos, que são perseguidos, que são encarcerados, mas aqui na nossa nação, e em nome de Jesus, perdurará por anos e anos, décadas e décadas e séculos. O Brasil, até a volta de Cristo, não terão crentes decapitados, mortos, perseguidos, porque Jesus Cristo é por nós, em nome de Jesus. Diga amém por isso, igreja, diga aleluia por isso. Mas todavia, fazendo uma analogia da igreja hoje com a vida de Estevão, queridos, é impressionante como nós somos apedrejados, é impressionante como nós temos que morrer muitas vezes para o nosso próprio eu, todos os dias. É assim ou não é? Quantos todos os dias a tua alma grita, a tua carne então nem se fala, mas você se cala, você se mata, você, aleluia, se crucifica, a tua alma, a tua carne, todos os dias, para agradar aquele que te salvou, para agradar aquele que te ama, para agradar aquele que escreveu o teu nome no livro da vida, para agradar aquele que te resgatou do império das trevas. Ei, quantos aqui fazem parte desse povo que a cada dia se crucifica com Cristo, para que também com Ele nós possamos reinar para sempre? Se alguém aqui nessa noite dá um brado de glória para que eu saiba que você está aqui nessa hora. O apóstolo Paulo declarou isso: se com Ele nós somos crucificados, com Ele também nós viveremos e reinaremos para sempre. Então eu quero te dizer, vai valer a pena. Diga amém. Olhe para quem está ao teu lado e diga: vale a pena servir a Cristo, ainda que muitas vezes você seja apedrejado, porque as pessoas muitas vezes tacam pedras em nós, como eu disse, não literalmente, mas com palavras. Olha lá o crente, olha lá o idiota que vai levar dinheiro para o pastor, olha lá o crentão, olha lá o santarrão, e por aí vai. Se eu fosse falar de adjetivos que dão para nós que servimos a Deus, eu ficaria aqui, irmãos, horas e horas. E assim foi com Estevão, também foi apedrejado. A diferença é que ele foi literalmente até a sua morte. Todavia, queridos, a Bíblia diz que em momento algum Estevão, ele reage da mesma forma. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que Estevão, ele se levanta cheio do Espírito Santo, e ele vê o céu aberto. Ah, que coisa linda! E ele vê que Cristo estava sentado à destra do Pai, e de repente, o próprio Jesus, irmãos, eu não estou falando que foi um querubim, um serafim, um anjo, um arcanjo, foi o próprio Jesus Cristo, se levantou para receber o seu Espírito. E a Bíblia diz que quando Estevão adormece, a sua capa, a sua túnica, as suas armas, os seus objetos, que tudo isso tem um significado profético, foi depositado aos pés de um jovem. Como era o nome desse jovem? Saulo, também conhecido como Saulo de Tarso. Um homem que respirava violência contra a igreja, um homem culto, inteligente, criado aos pés de Gamaliel,
falava vários idiomas, doutor da lei, conhecedor da Torá. Todavia, esse homem era conhecedor da letra, mas não era conhecedor do dono da letra. A Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E muitas vezes, amados, existem pessoas que nos nossos dias verdadeiramente são conhecedores da palavra, conhecedores apenas da letra, mas não têm o conhecimento daquele que tem o poder de nos revelar a letra, de nos revelar o que está entre linhas, de nos revelar os segredos espirituais. Então eles se gabam do conhecimento que têm, se gabam dos diplomas que têm na parede dos seus escritórios, se gabam das línguas que falam, dos títulos que ostentam, mas não conhecem a Deus. Mas eu glorifico ao Senhor, porque numa igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja que tem, aleluia, intimidade e relacionamento com o Espírito Santo da palavra. E a Bíblia diz, queridos, que Estevão tinha isso de sobra. Os seus objetos é colocado aos pés de Saulo. A Bíblia diz que Estevão, antes mesmo de adormecer ou de dormir no Senhor, ele libera a graça sobre a vida daquele povo, dizendo: perdoa-lhes, não lhes imputes este pecado. E ali ele adormece, falando assim como a frase em que Jesus também fala quando estava entregando o seu espírito na cruz: perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Muito bem, que coisa mais linda. O capítulo 7 acaba, vem o capítulo 8, e a palavra de Deus nos diz que no capítulo 9, este mesmo Saulo em que os objetos de Estevão foi colocado aos seus pés, foi depositado diante dele. Ele agora mune-se de cartas dos religiosos de Damasco, dos principais das sinagogas. E nessas cartas eram cartas de autorização, não para ele cruzar fronteiras, mas sim para perseguir e matar os crentes, para destruir a vida daqueles que eram chamados de cristãos. E a Bíblia diz, queridos, que estando ele quase chegando em Damasco, de repente, oh meu Deus do céu, a Bíblia diz que um clarão faz no céu. O clarão foi tão grande, a luz foi tão forte, a qual a Bíblia diz que o Saulo caiu por terra. E quando ele cai, já cai não enxergando absolutamente nada, já caiu completamente cego, sem enxergar nada. E a Bíblia diz que ele viu que algo aconteceu, não era algo natural, era algo sobrenatural. E imediatamente ele começa a perguntar: Senhor, Senhor, quem és? Os que estavam com ele nada viram, mas ouviram, porque quando Deus brada do céu, ímpio entende. Quando Deus brada do céu, até quem não tem intimidade tem que ouvir a voz do Todo-Poderoso. Eu não sei se você entendeu, eu vou profetizar para ver se você pega a visão. Quando Deus brada do céu, até quem não conhece a Deus vai ter que reconhecer a voz de Deus sobre a tua vida, diz o Senhor dos Exércitos. Quem recebe essa palavra, pelo amor de Deus, reaja. Nada viram, mas ouviram a voz que disse. Saulo não perguntou: Senhor, quem és? E o Senhor diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quem é que Saulo estava perseguindo, irmãos?
Diga comigo, a igreja. Quem é que Saulo estava perseguindo, queridos? Vou perguntar de novo, quem é que Saulo estava perseguindo? Quem Jesus disse que ele estava perseguindo? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Ai daquele que te persegue. Ai daquele que se levanta contra a tua vida. Eu não estou falando isso a título de você criar dentro de você um sentimento de superioridade, um sentimento de vingança, não. Mas eu estou apenas declarando que a palavra de Deus ensina. Ai daquele que toca no ungido do Senhor. Eu sou Jesus a quem tu persegues, e duro será para ti recalcitrar contra os aguilhões. Jesus fala para ele: entra em Damasco. E Saulo se levanta agora completamente cego e vai para a casa de Judas. Quando ele está na casa de Judas, diz a palavra do Senhor que um discípulo, era o que, irmãos? Um discípulo. Enche a boca para falar essa palavra, diga discípulo. Bate a mão no peito e diga: eu quero ser o melhor discípulo. Muitas vezes nós queremos ser o melhor apóstolo, o melhor profeta, o melhor evangelista, o melhor avivalista. O Senhor quer que nós sejamos discípulo. Porque quando você é primeiro discípulo, o resto tudo você pode ser. Diga glória a Deus aí. Um discípulo chamado Ananias. Jesus vai até ele e diz: ei, Ananias, eu quero que você se levante agora. Eis-me aqui, Senhor. Vá até a casa de Judas. Senhor, eu não sei onde é, eu vou te dar endereço. É lá na rua direita. Diga glória a Deus. Você sabia que Jesus sabe o endereço da tua casa? Diga glória a Deus aí. Olha para quem está ao teu lado e diga: Jesus sabe o endereço da tua casa, nome da rua, sabe o número, sabe o andar, sabe qual é o apartamento, sabe qual é a casa. Ele sabe de tudo. Vai até a casa de Judas. Lá você vai procurar um tal de Saulo de Tarso. Já ouviu falar dele? Não está escrito isso na Bíblia, mas eu imagino que naquela hora, irmãos, Ananias mostrou o braço e falou: Deus, estou até arrepiado. Quem? Saulo de Tarso? Não, o senhor não sabe quem é esse homem, não é possível. O senhor está mandando eu ir até ele? Se nós estamos todo mundo correndo dele, o senhor quer que eu vá até ele? Isso, vá até ele, lá na casa de Judas, na rua direita. Deus, será que o senhor tem certeza do que o senhor está falando? E mais uma vez Jesus fala para ele: vai, porque ele é para mim o quê? Ele é para mim o quê? Uma dracma perdida. Uma dracma escolhida. Ele é para mim um vaso escolhido. Ele é uma dracma escolhida. Ele é alguém que eu escolhi. Ele é alguém que eu nomeei. Ele é alguém que eu vou resgatar. Ele é alguém que eu tenho uma grande obra na vida dele. Nesta noite, queridos, eu estou pregando sobre as dracmas escolhidas. Ei, lá na tua casa, lá na tua parentela, está sim de dracmas escolhidas, está sim de Saulos de Tarso lá dentro.
quem sabe até debaixo do mesmo teto que o teu. Hoje é um Saulo, hoje é um perseguidor, hoje é alguém que tira um barato, é alguém que tira uma casquinha, é alguém que faz chocarrice, é alguém que te pisa, é alguém que te persegue, é alguém que te maltrata. Mas o meu Deus manda eu dizer: eu tenho dracma escolhida dentro da tua casa. Hoje talvez você não consiga enxergar, como Ananias, que era um homem cheio do Espírito Santo, um homem de quem nós não falamos muito nas nossas pregações. Nós gostamos de falar do Paulo, nós gostamos de falar do apóstolo, nós gostamos de falar do grande missionário, nós gostamos de falar de Paulo e Silas na prisão, nós gostamos de falar de Paulo da ilha de Malta, a qual a cobra mordeu a mão dele, ele sacode, todo mundo pensou que ele ia morrer, e ele ficou vivinho, porque a unção que estava sobre ele era mais forte do que qualquer veneno de cobra. Nós gostamos de falar de uma série de coisas, mas se não fosse o Ananias, o Paulo não existiria. Eu sei que você não entendeu. Por que eu estou falando de uma dracma chamada Saulo, sendo que eu comecei a falar de Estevão? Ei, eu quero te dizer que na tua casa está cheio de Saulo, mas o Saulo só será liberto, o Saulo só será resgatado a partir do momento que tiver discípulo Ananias. E aonde estão os discípulos Ananias de hoje? Onde estão os discípulos Ananias de hoje? Existem algumas características dos discípulos Ananias. Discípulo Ananias ouve a voz do mestre nitidamente. Vocês estão aí, gente? Talvez se algum de nós recebêssemos uma ordem para irmos em determinados lugares, onde lá você saberia que você correria um sério risco de morrer, você diria: Deus, não é por nada não, mas eu acho que nós estamos na época da graça. Vou nada. Nós temos que ser prudentes. Mas a Bíblia diz, queridos, que Ananias, ele ouve a voz de Deus, ele ouve a voz do Cristo, nitidamente aqui, ó, gritando nos ouvidos dele: Ananias, eis-me aqui, Senhor. Os Ananias são aqueles que dizem: eis-me aqui, Senhor, envia-me onde o Senhor quer me enviar. Ah, pelo amor de Deus. Pergunte para quem está ao teu lado: que tipo de discípulo é você, meu irmão? Andaravassuri calamandaravassai. Que tipo de discípulos somos nós? Quais são os testemunhos que temos? Quais são os testemunhos que contamos? Será que nós somos mesmo discípulos Ananias, de dizer: Deus, eis-nos aqui, nos envia? Ou será que somos discípulos apenas para ser agraciados por Jesus, para termos a garantia de vida eterna? Ok, ótimo, vida eterna. Só que não é só vida eterna que Jesus quer te dar. Ele quer te dar uma vida abundante aqui nessa terra. Ele quer te prosperar sim, Ele quer te abençoar sim, mas Ele também quer te usar para encontrar as dracmas escolhidas. Dracmas escolhidas. Queridos, desde o primeiro dia que esta igreja existe, essa igreja nasceu no dia 3 de agosto de 2007, para não dizer que foi o primeiro, foi o segundo ou terceiro dia, nós já estávamos nas ruas, fazendo a obra social e encontrando as dracmas escolhidas. De lá para cá são 15 anos, atuando não só nas ruas de São Paulo, mas em muitos lugares, e por onde o Senhor tem nos enviado, dentro de becos e valados, desde Alphaville a Alfavela, nós temos ido para buscar as dracmas escolhidas pelo Senhor.
Eu acredito que Deus está levantando os Ananias dos nossos dias. Eu creio que esse culto aqui hoje, aleluia, para levantar os Ananias desta geração. Aqueles que não estão com medo de morrer por causa do Evangelho. Aqueles que não têm medo de ir até a casa de Judas, colocar as mãos sobre a cabeça de Saulo, porque Jesus disse: pode ir lá, porque ele já está orando. E a Bíblia diz que Ananias foi, e quando ele colocou a mão sobre a cabeça de Saulo, aliás, um detalhe muito lindo antes dele chegar, quando ele chega na casa de Judas, a Bíblia diz que ele cumprimenta Saulo dizendo: a paz do Senhor, irmão Saulo. Diga glória a Deus. Isso é uma frase de quem foi ali para ganhar e não para perder. Ei, Ananias foi até a casa de Judas, não para perder, mas para ganhar. Deixa eu profetizar sobre a tua vida. Levante a tua mão se você crê nessa palavra. Muitos Saulos Jesus vai colocar na tua frente, no teu caminho, nas tuas mãos. Quem são esses? São aqueles que muitas vezes estão cegos, como Saulo aqui estava. Não é uma cegueira física, mas é uma cegueira espiritual. É uma cegueira de alguém que não entende, não compreende o mundo espiritual. A Bíblia diz que quando Ananias coloca a mão sobre a cabeça de Saulo, caiu como que umas escamas do rosto dele, dos olhos dele. E a partir daquele momento, Saulo se levantou e imediatamente a Bíblia diz que ele foi batizado. Diga amém, diga aleluia. Não sei se você pegou, mas ele recebeu a cura daquela cegueira e imediatamente ele foi o quê? Batizado. E alguém que se batiza é alguém que já entrou por um processo de consolidação. Foi consolidado. E a partir daquele momento, a vida de Saulo nunca mais foi a mesma, a ponto de Deus mudar o nome dele de Saulo para Paulo. Dracma escolhida. Diga amém. Quantas dracmas escolhidas você acha que tem dentro da tua casa? Quantas dracmas escolhidas têm o teu mesmo sobrenome? Quantas dracmas escolhidas, elas estão debaixo do teu teto? Ou se não estiver debaixo do teu mesmo teto, estão debaixo dos teus olhos. De repente está debaixo da tua visão. Quem sabe existe um Saulo que trabalha junto com você, do teu lado, lá onde você ganha o teu pão. Quem sabe aquele teu amigo de faculdade, o mais atrapalhado que existe, o mais nó cego, mais sem noção, quem sabe é aquele que é um Saulo. O mais endemoniado, o mais perturbado, que você fala, esse aí não tem jeito. Pau que nasce torto, morre torto. E aí vem o carpinteiro Jesus e fala, deixa eu endireitar. Deixa eu mudar a vida dele. Deixa eu transformar a vida dele. Deixa eu mudar a história dele. Porque é uma dracma escolhida. Jesus disse para Ananias, Ananias, vai. Não temas, Ananias. Vai. Porque ele é para mim um escolhido. Um vaso escolhido. Uma dracma escolhida. E que agora ele há de saber o que é padecer pelo meu nome. E Saulo se transforma no apóstolo Paulo, o maior escritor da Bíblia do Novo Testamento. Um dos homens que mais ganhou alma, que mais fez história, que mais pregou o Evangelho, que mais
fez obra missionária, que nos deixou coisas preciosas, tesouros preciosos, e que muitas vezes nós nos esquecemos que atrás de um apóstolo Paulo teve um Estevão que liberou a graça sobre ele, e temos um Ananias que não teve medo de ganhá-lo para Jesus. E nesta noite, queridos, antes de dizer que Deus vai te levantar como um apóstolo Paulo, eu quero te dizer que Deus vai te levantar como um Estevão e como um Ananias, para pegar, grudar, achar os Saulos que estão por aí completamente perdidos nas garras do teu adversário. Quantos estão aqui nessa noite, diga glória a Deus. Levante a tua mão e diga: eu quero, Senhor, as dracmas escolhidas. Se coloque em pé neste momento, eu quero orar por você. Eu quero, Senhor, ser alguém relevante nessa nação. Perceba, queridos, que para que algo aconteça no mundo espiritual, alguém tem que pagar um preço. O preço começou com Estevão. Estou falando do preço de Cristo. O preço de Cristo já está pago. A comanda já foi liquidada. Estou falando do preço que nós devemos pagar nos dias de hoje. Estevão pagou um preço da morte da sua própria carne. E óbvio que eu não estou aqui dizendo que você vai morrer no sentido literal da palavra, mas eu estou dizendo que todos os dias você tem que morrer para o seu eu, para o seu ego, para a sua alma, para a sua carne. Pagar o preço em servir Jesus Cristo é isso. É o preço da santificação. Vocês estão aí? É o preço de muitas vezes ter que se anular para servir a Deus. É dizer não às suas próprias vontades. É dizer não às suas próprias paixões e concupiscências. E que muitas vezes não haverá para nós elogios. Às vezes, muito pelo contrário, são pedradas. Pedradas. Pedrada daqui, pedrada dali. É uma traição ali. É outra punhalada acolá, é uma injúria, é uma fofoca, é uma difamação, é uma fake news, tanta coisa, são pedradas. E que você não pode sair da cruz, descer da cruz, você tem que continuar lá, ó. Crucificado com Ele. Pague o preço. Pague o preço, porque vai nascer um Paulo. Pague preço, porque o Paulo vai nascer. Ei, Ananias, não temas. Obedeça. Pague o preço. Qual é o preço do Ananias? O preço do Ananias é o preço do envio. É muitas vezes fazer célula quando todo mundo está fazendo churrasco. É muitas vezes você está indo fazer uma visita quando todo mundo está indo para o shopping passear. É muitas vezes você está aqui no final de semana, envolvido com a obra da igreja, envolvido com
os assuntos da igreja, envolvido com as atividades da igreja, enquanto existem pessoas que estão andando de jet ski lá no Guarujá, aquele sol de rachar. Esse é o preço dos Ananias. Mas uma coisa eu te digo, meu irmão, quando você vê Paulo por aí, meu Deus. E aí tem pessoas que quando você chegar lá no céu, posso profetizar sobre a tua vida? Posso mesmo? A tua coroa será tão linda, tão preciosa, tão cheia de adornos, pedras preciosas, que até você vai se assustar e falar assim: mas Deus, eu não mereço tudo isso aí não. Tudo que eu fiz faria de novo e acho pouco que eu fiz ainda. E Jesus vai olhar para você e dizer assim: vinde bendito de meu Pai, para o descanso eterno, para as bodas do Cordeiro. Ah, Senhor, mas e essa coroa tão bonita? Então, essa coroa tão bonita, talvez você ache que você não tenha feito muita coisa. Sabe, Ananias, você só foi lá e colocou a mão na cabeça de Paulo, seu nome só foi citado aí. Como eu disse, todo mundo gosta de falar dos feitos de Paulo. Que Paulo fez isso, que Paulo fez aquilo, a primeira, a segunda, a terceira obra missionária de Paulo e tal, não sei o quê. Ai, uau, Paulo, meu alvo de vida. E aí Jesus olha para os Ananias e diz assim: você não fez muita coisa, você só colocou a mão sobre a cabeça de um homem que depois ganhou o mundo, e o galardão não é só dele, o galardão também é teu. Ei, meus queridos, Deus vai te dar cada discípulo extraordinário. Jesus vai colocar na tua mão cada Saulo que vai se transformar em Paulo. E que esses homens e mulheres, eles serão usadíssimos pelo Espírito Santo. Eu quero te dizer que o teu Deus é justo. O galardão também será teu. Oh, aleluia. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Peça para Jesus hoje, fala: Jesus, que o Senhor, pelo menos um por semana, que o Senhor me dê pelo menos um Paulo por semana, que o Senhor me dê pelo menos um Saulo por semana, que o Senhor me dê vidas para que eu cuide, que o Senhor me dê pelo menos alguém que eu possa cuidar dessa pessoa, orar por essa pessoa, ganhar essa pessoa para Jesus. Mas parece que muitas vezes, queridos, parece que os Ananias, eles se intimidam. Parece que os Ananias, muitas vezes, eles ficam meio com vergonha, tímidos, com medo. E Deus tem sacudido essa igreja para um posicionamento de evangelismo, para que sejamos ganhadores de almas. Nessa noite, você que quer receber uma unção, como Ananias, como Estevão, sai do seu lugar, eu quero orar por você. Venha até aqui, eu quero abençoar a tua vida. Venha até o altar. Os adoradores estarão adorando ao Senhor. Venha para o altar, venha para o altar. Pai, aqui estão os teus Estevãos, aqui estão os teus Ananias, aqui estão aqueles que vão atrás das dracmas escolhidas. Eu cuido de tudo. Deus de poder e glória. Ele banjore comandará vassúria. Nibiotsi calamanjobre comandará vassai.
Steripливон сейджуитри плавондоре камандуиотсан. Себилди калабанджуитси пловануби киандere bandai. Arabandara bacandara bachúria. Eu repreendo todo medo. Eu repreendo, Senhor, toda insegurança. Eu repreendo toda preguiça. Eu repreendo, meu Deus, todo comodismo. Eu repreendo agora, meu Pai, toda malignidade. Opera um milagre, Senhor. Opera um milagre, meu Deus. Opera um milagre. Opera um milagre. Opera um milagre na vida de cada um dos teus filhos. Manifesta a tua glória e o teu poder, Senhor. Manifesta a tua presença. Manifesta o teu poder e a tua graça. Oh, Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Enquanto você se preocupa com aquilo que é de Deus, Deus se preocupa com aquilo que é teu. Enquanto você se preocupa em fazer a obra de Deus, Deus opera maravilha em todas as áreas da tua vida. Vai chorar.